O tema de hoje é colesterol, vilão ou mocinho? Para que você entenda profundamente, o Dr. Cristiano, que é médico, endocrinologista e nutrólogo, vai te falar todos os detalhes que muitas vezes ninguém te conta. Para começar nossa aula, gostaria de saber, Dr. Cristiano, o que é colesterol? Então, a primeira coisa é definir o que é colesterol. Um colesterol é uma molécula, na verdade, do grupo dos álcoois. Todo mundo pensa nela como gordura, né, Nutri? Mas ela é do grupo dos álcoois, né? Tanto que ela termina com ol. Pode observar, todo álcool termina com o sufixo ol. Metanol, etanol, né? E aqui nós temos o colesterol. Então, ela tem esse grupo álcool também, né? Grupo éster também, colesterol, enfim. Mas é uma molécula fundamental à vida, uma das moléculas mais fundamentais para a existência de vida. E ela está presente nas nossas membranas celulares, ou seja, as nossas unidades básicas de vida, que são as células. Elas possuem membranas que revestem essas células e essas membranas são feitas, boa parte dessas membranas são feitas de colesterol. Além disso, ele participa aí de uma série de reações químicas também fundamentais à sobrevivência, à manutenção da vida. Entendi. Então, o colesterol, ele é tão essencial, né, como qualquer outra coisa na vida humana, né? O colesterol, então, não é, para começar, não é vilão. É fundamental para a nossa vida e o nosso corpo produz colesterol, é isso, doutor Cristiano? Exatamente. Ele é tão fundamental que o nosso corpo produz colesterol. Então, 80% do colesterol que nós temos no nosso corpo e na nossa corrente sanguínea, quando a gente faz aquele exame, dosa, né, os níveis sanguíneos de colesterol, 80% em média, é claro que isso vai variar de pessoa para pessoa, de etnias, então, mas no geral, 80% é produzido pelo próprio organismo. Só 20% ou até menos vem dos níveis sanguíneos, vem da alimentação. É uma menor parte. Então, o consumo de colesterol é pouco relevante, doutor Cristiano? A realidade é que né? A realidade é que o consumo de colesterol ele impacta muito pouco nos níveis sanguíneos de colesterol, né? Ao contrário do que se diz por aí. Essa é a realidade. Existem exceções à regra, algumas pessoas são exceções dessa regra, mas a grande maioria, né, a regra, ela é de que os níveis circulantes de colesterol eles são muito pouco impactados pela ingestão de colesterol alimentar. E então, realmente, o colesterol não é um vilão, doutor Cristiano? Não, pelo contrário, ele é um grande mocinho. Ele é um grande mocinho. O colesterol, ele é fonte de saúde, né? Tanto que existe um estudo de 2015, se eu não me engano, eu tenho que relembrar porque esse estudo eu já li há muito tempo, né? Esse estudo ele fez uma análise de pessoas que estavam fazendo tratamento para reduzir os níveis de colesterol e comparou com um grupo equivalente que não fazia esse tratamento para reduzir os níveis de colesterol. O grupo que estava com colesterol mais baixo teve muito maior incidência de câncer e de doenças autoimunes e a mortalidade maior. Então não adianta nada eu reduzir a incidência de uma doença se eu aumento a mortalidade por ela depois. Isso se é que reduz, muitas vezes não reduz. Então, esse estudo mostrou que aquelas pessoas que tinham colesterol mais baixo tiveram um maior índice de tumores, de neoplasias, de cânceres. E mais, existe um outro estudo que mostra que pessoas centenárias costumam ter um colesterol inclusive dentro dos padrões ditos aí como normais, né? Isso aí a gente é muito complexo debater isso, mas pessoas com níveis mais altos de colesterol tendiam a ser mais longevas. A maioria dos centenários, por característica, desde mais novos, não é porque já eram centenários, eles tinham colesterol com níveis, vamos dizer assim, níveis tendendo mais aos graus superiores da normalidade. Então é muito estranho dizer que você baixar o colesterol diminui mortalidade, né? Temos aí estudos mostrando que você tem que tratar aí 100 pessoas para ter um impacto em menos de uma.
Eu teria que diminuir o colesterol em 100 pessoas, prejudicando as outras 99 e tendo impacto em menos de uma. Isso não é tratamento, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando se endemoniza o colesterol, quando se joga simplesmente uma dosagem de um LDL e um HDL, se simplifica demais, fala que um colesterol é ruim e outro é bom, fala que o colesterol LDL é ruim e o colesterol HDL é bom. E isso depende do nível de oxidação desse colesterol. Além disso, né, o colesterol também ele participa da síntese de vitamina D, né, doutor Cristiano? Os raios UVB emitidos pelo sol ativam o colesterol da pele, né, para formar a vitamina D no nosso organismo. Olha só que importante, né? Muito bem lembrado, Nutri, muito bem lembrado. A vitamina D, elemento extremamente importante, por si só, a vitamina D ela é o segundo hormônio, porque na verdade a vitamina D, Nutri, é um hormônio, não é vitamina. A gente chama de vitamina porque ficou consagrado o uso, né? Mas a vitamina D é o segundo hormônio mais importante do corpo. Ele regula os nossos genes. A gente fala em epigenética, né, Nutri? A gente fala em desligar genes ruins e ligar genes bons. A vitamina D participa de vários processos desses. Só essa questão da vitamina D já justificaria todo o cuidado com o colesterol, né? Todo o cuidado em não simplesmente achar que precisa baixar o colesterol, que isso vai resolver para todo mundo. Existe um subtipo de pessoas, existe uma parcela de pessoas que precisa realmente baixar seus níveis de colesterol, mas eu posso garantir que é uma parcela muito pequena diante do quadro geral que nós visualizamos hoje em dia aí, né? De uma massa de pessoas fazendo tratamento para baixar colesterol, a grande maioria sem necessidade. Outro fato importante sobre o colesterol é que ele participa na digestão de gorduras, né? O colesterol é usado para formar aí os ácidos biliares, as substâncias necessárias para a digestão de gordura. Então, isso que nós estamos falando aqui são alguns dos pontos, né, da importância do colesterol que é produzido pelo seu corpo. Perfeito. Então, só aqui, ó, voltando, vou até pontuar o que a Nutri falou, isso é importante. Olha quantas funções do colesterol. A formação das próprias membranas das células. Então, esse colesterol está lá na membrana celular, fundamental. Né? Proteção do cérebro, do sistema nervoso central e periférico, dos nervos, das células neuronais. A gente sabe que redução de colesterol muito aguda pode provocar até episódios de demência. O colesterol participa na formação de diversos hormônios do nosso corpo, chamados hormônios esteroides, que são fundamentais para a nossa saúde, como a testosterona, o estrogênio, a progesterona, o DEA, que é o dehidroepiandrosterona, a própria vitamina D é um hormônio esteroide, né, derivado do colesterol, fundamental para a vida, para a saúde. Ele participa na formação dos ácidos biliares, né, dos sais biliares ali, que são fundamentais. Está na bile, né, para digestão de gordura. Então, a bile é feita, boa parte, de colesterol. Se ele for oxidado ou se ele for glicado, ele pode se tornar aí um problema. Não é isso, doutor Cristiano? Ele acelera o processo de depositação ali de gordura nos seus vasos sanguíneos. Mas só se acontecer essa oxidação, ou se ele ficar oxidado ou glicado, né? Assim, ou seja, o verdadeiro problema não está no colesterol, está na oxidação. Isso mesmo. O problema não é o colesterol, e também a gente tem que pensar um pouquinho na resistência insulínica, né? Na exposição a poluentes ambientais, no tabagismo, no etilismo, no baixo consumo de frutas e vegetais, legumes, no baixo consumo de antioxidantes que protegem o colesterol da oxidação. Então, mais do que retirar o colesterol, que na verdade a gente não consegue retirar, porque pouca parte dele vem da dieta, né? Nós temos que pensar que a ação importante para que a gente tenha bons níveis de colesterol e para que ele desempenhe a sua função, você precisa nutrir o seu corpo. Nutrir como? Emagrecendo é o primeiro fator, diminuindo resistência insulínica, diminuindo exposição a poluentes, toxinas, consumindo mais vegetais, legumes e antioxidantes, porque aí esse colesterol não sofrerá a oxidação. Na verdade,
o nível de colesterol interfere pouco na obstrução. O que vai definir se essa pessoa vai desenvolver uma obstrução arterial ou não é o nível de inflamação que ela se encontra, o nível de inflamação que ela possui, o nível de oxidação, de estresse oxidativo. Isso tem a ver com contaminação ambiental, com toxinas ambientais, tem a ver com excesso de peso, porque toda pessoa que está com sobrepeso ou obeso tem algum grau de inflamação e, portanto, tem a inflamação crônica silenciosa, e olha a palavra, silenciosa, ela só vai dar sinais quando muitas vezes já é tarde demais. Por exemplo, um sinal tardio, que muitas vezes já não tem mais o que fazer, muitas vezes não, sempre, né? É a morte súbita, por um infarto, por exemplo. A pessoa pode ter, primeiro sinal de inflamação crônica dela já pode ser um infarto com morte súbita. Ou um infarto sem morte súbita, mas que vai gerar algum problema no músculo cardíaco, no miocárdio, né? Então, essa obstrução arterial ela é promovida pela inflamação, pela resistência insulínica, pelo estresse oxidativo. O colesterol só vai lá para tentar sanar o problema, para tentar vedar o problema. O pessoal alega que o excesso de colesterol é que promove o entupimento de artéria, quando, na verdade, a presença do colesterol na placa é simplesmente uma tentativa de socorro. O colesterol está lá para tentar socorrer o que é o verdadeiro vilão, o que é o verdadeiro bandido. Mas como toda vez que você vai lá na cena do crime, que é a placa de obstrução, a cena do crime mais famosa, né? A placa de obstrução arterial, o colesterol está lá, então ele é o culpado. É a mesma coisa de você ir na cena de crime e toda vez a polícia está lá, e você alegar que é a polícia que foi a causadora do crime. Isso não tem menor cabimento, não tem menor lógica. Vale ressaltar, né, que quando nós fazemos os exames de sangue, né, vemos ali, né, LDL, HDL e VLDL. Estes marcadores não mostram o colesterol, né, mas sim as lipoproteínas que transportam o colesterol. Perfeito. Muito se fala ali de LDL que é ruim, que causa infarto, que o HDL é colesterol bom, que protege as artérias, mas na verdade não é bem assim, né? O LDL, ele é quem transporta o colesterol, né, para a síntese ali de vitamina D, membranas, hormônios, e também leva consigo a vitamina K, que regula a coagulação sanguínea. Mas se ele for atacado por um radical livre, como por exemplo, de glicose no sangue, quando a pessoa consome alimentos errados, que aumentam muito o nível de glicose no sangue, aí sim ele pode se tornar uma substância estranha. Então tem todo um fator aí, né, que pode oxidar essa célula, ou glicar essa célula de LDL. Já o HDL, né, doutor Cristiano, é sim um protetor, porque ele pega aí o colesterol dessas células e leva para o fígado, né, para que ele seja eliminado, ou para formar os ácidos biliares, né? Exato. E também ele leva para o intestino, permitindo aí a expulsão pelas fezes. Então, na verdade, pessoal, o colesterol não tem que ser o mocinho ou vilão. A gente tem que entender, né, as suas funções e o como tratar para que ele seja produzido da maneira certa. O LDL é um complexo que tem colesterol, triglicérides e proteínas, que a gente chama de apoproteínas. Então é um complexo de transporte do colesterol. É diferente. O colesterol é uma molécula que só tem um tipo, só existe colesterol igual a água. Não tem uma água X, água Y. Água é água, colesterol é colesterol. Então existem esses complexos, né, VLDL, LDL, VDL, que fazem um papel de transportar esse colesterol do fígado para os tecidos e dos tecidos para o fígado, vamos dizer assim, de uma forma bem simplificada. Mas é bem isso mesmo, né? Então o LDL, ele transporta o colesterol do fígado para os tecidos, isso é fundamental. Sem LDL não teria como a gente sobreviver, a gente não produziria nenhum hormônio, esteroide, não produziria vitamina D na pele, não produziria baía de mielina, o cérebro não funcionaria bem, o coração não funcionaria bem, enfim, né? E o HDL que faz o contrário, ele remove dos tecidos aquele excesso e leva de volta para o fígado. O que se pensou que o HDL é benéfico era o seguinte, porque o HDL ele faria o papel como se fosse de limpar as artérias, as placas, né? Ok, isso é bom mesmo, não vou falar que não é bom, isso é bom. Mas
Não basta o HDL estar limpando as artérias se elas estão sendo atacadas, se elas estão inflamadas. Então aí que está a questão. Mais uma vez, a gente sempre fala em focar na causa do problema e não na consequência. Então o acúmulo de colesterol ali é uma consequência. Então o tipo de colesterol, simplesmente LDL e HDL, tem muito pouco a ver com o colesterol ser bom ou ruim, o tipo de lipoproteína. Existem tipos de HDL, de LDL que são maléficos, que são partículas pequenas, densas e oxidadas. Isso aí tem que fazer um exame ultra complexo, que não se faz no dia a dia, não adianta pedir isso no consultório, não existe esse exame no consultório, existe a título de pesquisa científica, altamente caro, difícil de fazer, tá? E aí você vai classificar, existem, se eu não me engano, né, tem um tempinho que eu li sobre o assunto, mas se eu não me engano são 5 tipos de LDL. Desses 5, 2 são dessa forma, negativa. Os outros 3 são bons, não infiltram, não promovem formação de placa. Então como é que a gente vai considerar o LDL como bom ou ruim? Eu não sei que tipo de LDL está predominando ali. Eu posso ter um LDL baixo, altamente aterogênico, formador de placa, e posso ter um LDL alto, que não é nada aterogênico. E o HDL, idem, existem HDLs bons e tem HDLs oxidados também. Não é tanto, é mais o LDL que oxida, mas existe também. Existem estudos já mostrando isso, coisa mais de 5 anos para cá, bem atual. Então parece que aquela classificação de LDL e HDL ficou um pouco obsoleta. Existem outros exames que talvez seriam mais interessantes serem feitos e mais específicos. Mas esses exames, como a lipoproteína A, a relação ApoA, ApoB, tem muito mais, nos contam muito mais desse tipo de colesterol do que a dosagem do LDL ou HDL. Assim, né? Então, isso foi uma simplificação que na prática não confere muito. Tanto é que 70 ou mais de 70, acho que mais de 74% dos pacientes que infartam têm LDL baixo ou normal. E aí, pessoal, agora o que realmente você deve estar pensando, né? O que então eu devo me preocupar? Já que agora eu entendi o que é colesterol, entendi o que todos esses pontos, o que é realmente o que importa para que esse colesterol não aconteça oxidação e não atrapalhe, não forme aí as placas dentro das minhas artérias, né? E não seja, não cause infarto e todos esses problemas. O que eu devo fazer, né? Essa ação. E existe sim uma ação que você pode estar fazendo para melhorar a sua saúde e melhorar, evitar essa oxidação do colesterol. Por exemplo, evitar aí as frituras, as gorduras hidrogenadas, diminuir a produção, alimentos aí que tem alto índice glicêmico, né? As torradas, que são muito importantes, aumentar o consumo de vegetais, legumes, as ervas e especiarias também são muito importantes. Aumentar também os alimentos ricos em vitamina B, né? Que aumentam o nível de homocisteína, né? Por carência de vitamina B12, também tem muito essa questão, né, doutor Cristiano? Com certeza. A B12 ela é fundamental para reduzir a homocisteína. No metabolismo da homocisteína tem influência da B12, que é a metilcobalamina. Se você tiver altos níveis de homocisteína, você pode ter por carência de vitamina do complexo B, né? Então, será que na sua alimentação do teu dia a dia tem vitaminas do complexo B? Outra coisa, doutor Cristiano, uma alimentação, uma dieta baseada em carboidratos refinados, né? Bolachas, açúcares, falta de fibra, redução de fibra. E além disso, né, a falta de exercício físico, alto nível de estresse, agrotóxicos também tem tudo muito a ver, né? Pesticidas, metais pesados, todas essas coisas. Cigarro é um grande vilão, talvez o maior de todos, junto com a obesidade. Tabagismo, né, o etilismo também, o consumo de álcool, né? Então, todos esses fatores, eles importam muito para que você realmente cuide da causa e não só da consequência, né? Que é o que a gente fala sempre aqui. E muitas vezes o nível do colesterol do indivíduo nem está ruim, né? Então, por isso que eu falo para vocês, procurem o seu médico
para que ele analise a necessidade ou não de uso de medicação. Boa parte das pessoas que usam medicação hoje não precisam, essa é a grande realidade, mas jamais pare de usar medicação por conta própria. Sempre procure a orientação de um médico, de preferência um médico que esteja bem atualizado, né, para que ele possa realmente analisar o seu caso de uma forma bem profunda, verdadeira, e caso haja necessidade de usar o medicamento, ele te indicando, use, né, e se não houver necessidade, tanto melhor, né, tanto melhor aí, melhor ainda que você não precisa fazer menos um remédio na tua vida. Mas, doutor Cristiano, o que o intestino tem a ver com o aumento aí de infarto e problemas cardiovasculares? Mais uma vez, o intestino está centralizado aí na saúde humana, né? Mais uma vez, o intestino fazendo um papel primordial na saúde, né? Como diz Hipócrates, em torno do século IV a.C., né? 400 anos antes de Cristo, ele já disse isso, né? Como é importante o intestino. Então, aquela membrana intestinal ali, ela tem várias bactérias, e essas bactérias podem predominar bactérias boas ou predominar bactérias ruins. Então, quando você tem uma flora intestinal benéfica, boa, ela vai produzir substâncias que são anti-inflamatórias e que vão fazer com que aquele epitélio intestinal ele te proteja, né, de qualquer ataque, inclusive melhorando a tua imunidade. Agora, quando você tem um conjunto de bactérias ruins no intestino, e esse intestino está todo machucado por dentro, tem um epitélio lesado, essa pessoa vai ter um quadro inflamatório aumentado, e aí sim aumentar o dano às artérias, aí sim você vai ter a formação de placas de ateroma, mas não pelo colesterol, mas sim por ter uma membrana intestinal danificada, por ter uma microbiota intestinal ruim, né? E aí sim isso vai causar problemas seríssimos no organismo. Então, a saúde intestinal ela impacta diretamente na saúde das artérias e nos níveis hormonais. Perfeito, doutor Cristiano. E agora sobre triglicérides. Todo mundo quer saber o que são os triglicérides. Os triglicérides, na verdade, são uma comunhão de uma molécula de glicerol com 3 moléculas de ácidos graxos, que é uma forma de gordura. Então, esses 3 ácidos graxos se ligam a uma molécula de glicerol e vai formar o chamado triglicerídeo ou triglicérides, né? E o triglicérides é uma forma de acúmulo de gordura no corpo. Então, o nosso corpo ele acumula a energia, principalmente a de longo prazo, sob a forma de triglicérides. É aquela gordurinha acumulada muitas vezes, né? Lembrando que o triglicérides é essencial para a saúde também, mas eles sim, os níveis deles sim são importantes e refletem problema. Aí o triglicérides é um caso muito diferente do colesterol. Doutor Cristiano, as gorduras do bem que auxiliam na prevenção e tratamento de colesterol, da oxidação do colesterol e dos níveis de triglicérides, quais são essas gorduras do bem para a pessoa incluir na sua vida? Então, um dos maiores equívocos que as pessoas fazem é achar que, pelo fato do triglicérides ser uma gordura, é reduzindo o consumo de gordura que eu reduzo triglicérides. Pelo mesmo motivo que não é reduzindo simplesmente o consumo de gordura que a pessoa vai emagrecer. Muitas vezes a pessoa precisa até comer mais gorduras para poder emagrecer, né? Então, pelo mesmo motivo, porque a gordura corporal, ela não é ligada diretamente à gordura alimentar. Se você tem colesterol ou triglicérides alterado, não pense que apenas o remédio vai te ajudar. Se o seu médico prescreveu o remédio, ok, continue o uso. Mas o que você pode fazer? Buscar uma alimentação, mudar os hábitos de vida, porque você tem que ter ação sobre os problemas que acontecem na sua saúde. Você tem responsabilidade sobre a sua saúde, não é? O problema é quando a gente começa a acreditar que tomar uma pílula é mais efetivo do que melhorar o nosso estilo de vida. É aí que está o erro, né? Uhum. E tomar uma pílula é melhor do que emagrecer. Que tomar uma pílula é melhor do que abandonar o tabagismo. Que tomar uma pílula é melhor do que praticar uma atividade física regular. Que tomar uma pílula é melhor do que comer vegetais, que são ricos em antioxidantes, por exemplo. Que comer ovos com a gema, que tem muito antioxidante, tem luteína, tem zeaxantina,
que são ótimos, inclusive para visão, para retina. Tem gente aí com problema visual porque não se alimenta bem. E vai no oftalmologista e vai fazer a cirurgia de catarata, vai fazer a cirurgia X, vai colocar lente, não sei o quê, e não vai melhorar. Por quê? Porque está com problema, está com uma desnutrição, só que essa desnutrição está se manifestando, por exemplo, com um problema na retina. Se a pessoa está tirando colesterol, sem colesterol, ela vai ficar com uma retina defeituosa. A retina é feita de colesterol, gente. Olha só. Então, assim, o triglicérides, ele sim é um problema, mas lembre-se disso. O que faz o teu triglicérides subir bioquimicamente, se é bioquímica, é consumo de carboidrato refinado. Não são as gorduras naturais. E as gorduras trans, essas sim são maléficas. Essas sim são maléficas tanto para o colesterol, vai oxidar o seu colesterol, quanto para o seu triglicérides, para a sua saúde geral. O que são as gorduras trans? Os óleos vegetais, que todo mundo fala que é benéfico, né? Óleo de canola, óleo de milho, girassol e óleo de soja. A margarina é gordura trans. E recheio de bolacha, sorvete, tem gordura trans, né? Não sei que seja natural. É isso aí. Exemplo. É isso aí. Então vamos à ação, hein, pessoal? Agora que você já sabe um pouquinho mais, coloque em prática as ações que a gente ensinou aqui hoje e viva melhor, viva com mais saúde, porque é o que você merece. Até a próxima, muito obrigada pela sua companhia, uma feliz semana!